Capítulo 23. Conformidade com o mundo. Foi-me mostrada a conformidade de alguns professos observadores do sábado para com o mundo. Vi que era uma desgraça a sua profissão, uma desgraça a causa de Deus. Desmentem sua profissão. Julgam que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam no vestuário, na conversação ou nos atos, que não há diferença. Vi-os adornando seu pobre corpo mortal, que há de ser tocado em qualquer momento pelo dedo de Deus e prostrado sobre o leito de dor. Então, ao aproximar-se seu último momento, mortal angústia lhes oprime o corpo, e a grande pergunta será: estou preparado para morrer, comparecer diante de Deus no juízo e subsistir na grande revista? Perguntem-lhes, então, como se sentem quanto ao adorno do corpo e se têm alguma ideia do que é estar preparado para comparecer perante Deus. Eles dirão que, se somente pudessem voltar a viver de novo o passado, corrigiriam a vida, evitariam as loucuras do mundo, sua vaidade e orgulho, e adornariam o corpo com roupas modestas, dando assim um exemplo aos que os rodeiam. Viveriam para a glória de Deus. Por que é tão difícil viver uma vida abnegada, humilde? Porque os professos cristãos não estão mortos para o mundo. É fácil viver depois de estarmos mortos. Mas há muitos que desejam os alhos porros e as cebolas do Egito. Inclinam-se a vestir e proceder o máximo possível semelhante ao mundo, e todavia querem ir para o céu. Esses sobem por outro caminho. Não entram pela porta estreita e pelo apertado caminho. Foi-me mostrado o grupo presente à assembleia. Disse o anjo: alguns servirão de alimentos para os vermes, alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas, outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados na vinda de Jesus. Que solenes palavras essas ditas pelo anjo! Perguntei-lhe por que tão poucos estavam interessados em seu bem-estar eterno e em se prepararem para a morte. Disse ele: a terra os atrai. Seus tesouros lhes parecem valiosos. Eles encontram nessas coisas motivação suficiente para lhes ocupar a mente e o tempo que devia ser dedicado ao preparo para o céu. Satanás está sempre pronto a imergi-los mais e mais profundamente nas dificuldades. Tão logo uma perplexidade lhes desocupem a mente, o inimigo incute-lhes o profano desejo por mais coisas terrenas, e assim o tempo passa. E quando é muito tarde, eles veem que nada conseguiram de proveitoso. Agarram-se às sombras e perderam a vida eterna. Esses não têm desculpas. Muitos se vestem em conformidade com o mundo, a fim de terem influência. Cometem, porém, nisto um erro lamentável e fatal. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, vivam segundo sua profissão de fé, mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem grandes a distinção entre os cristãos e o mundo. Vi que as palavras, o vestuário e as ações devem falar em favor de Deus. Então difundir-se-á por todos uma santa influência, e todos conhecerão, vendo-os, que estiveram com Jesus. Os incrédulos verão que a verdade que professamos tem uma santa influência e que a fé na vinda de Cristo afeta o caráter do homem ou da mulher. Se alguém deseja que sua influência fale em favor da verdade, viva segundo esta, imitando assim o humilde exemplo. Vi que Deus aborrece o orgulho e que todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. Malaquias capítulo 4, verso 1. Vi que a terceira mensagem angélica deve ainda atuar como fermento no coração de muitos que professam nela crer, expurgando-os do orgulho, do egoísmo, da cobiça e amor do mundo. Jesus está para vir. Encontrará ele um povo em harmonia com o mundo? E reconhecê-los-á ele como seu povo, que purificou para si? Não. Ninguém senão os puros e santos a ele de reconhecer como seus. Os que foram purificados e branqueados por meio do sofrimento e se mantiveram separados, imaculados do mundo, receberá como seus. Ao ver eu o terrível fato de se achar o povo de Deus em conformidade com o mundo, não havendo distinção, exceto no nome entre muitos dos professos discípulos do manso e humilde Jesus, e os incrédulos,
profunda foi a angústia de meu coração. Vi que Jesus era ferido e exposto a uma franca vergonha. Disse o anjo, ao ver com tristeza o professo povo de Deus amando o mundo, participando de seu espírito e seguindo-lhe as modas. Desliguem-se, desliguem-se, para que ele não lhes dê sua parte com os incrédulos e os hipócritas do lado de fora da cidade. Sua profissão de fé só lhes causará maior angústia e será maior o seu castigo, porque vocês souberam sua vontade e não a fizeram. Os que professam crer na terceira mensagem angélica ofendem muitas vezes a causa de Deus pela leviandade, os gracejos, a frivolidade. Vi que esse mal se estendia por todas as nossas fileiras. Vi que devia haver humilhação diante do Senhor. O Israel de Deus devia rasgar o coração e não as vestes. A simplicidade infantil é raramente vista. Pensa-se mais na aprovação dos homens do que no desagrado de Deus. Disse o anjo, ponham em ordem o coração, para que Deus não os visite em juízo, e seja cortado o frágil fio da vida, e venham a jazer na sepultura desamparados, despreparados para o juízo. Ou, se não fizerem no túmulo o seu leito, a menos que façam paz com Deus e se desliguem do mundo, seu coração se tornará mais e mais endurecido, e descansarão num falso esteio, numa suposta preparação, e virão a descobrir seu engano demasiado tarde para conseguir uma bem fundada esperança. Vi que alguns professos guardadores do sábado despendem horas as quais são mais que desperdiçadas apreciando esta ou aquela moda e adornando seu pobre corpo mortal. Enquanto vocês se assemelham ao mundo e procuram embelezar-se ao máximo, lembrem-se de que o mesmo corpo pode, em poucos dias, tornar-se alimento para os vermes. E quando vocês o adoram segundo seu gosto, para agradar aos olhos, estão morrendo espiritualmente. Deus odeia o orgulho ímpio e fútil, e olha para vocês como a sepulcros caiados, cheios de corrupção e impurezas. Mães dão exemplo de orgulho a seus filhos, e assim fazendo, lançam semente que crescerá e dará fruto. A colheita será abundante e certa. Aquilo que se semeia será colhido. Não haverá falhas nessa ceifa. Pais, vi que para vocês é mais fácil dar aos filhos uma lição de orgulho do que de humildade. Satanás e seus anjos postam-se ao seu lado para tornar eficazes um ato ou uma palavra que proferirem, encorajando os filhos a se vestirem e, em seu orgulho, se misturarem com uma sociedade não santificada. Ó pais, vocês plantam em seu íntimo um espinho que lhes produzirá angústia. Quando tentarem desfazer a triste lição que ensinaram aos filhos, descobrirão o mal que produziram. É impossível vocês fazerem isso. Vocês podem negar aos filhos as coisas que lhe agradem o orgulho. Contudo, ele ainda vive no coração, ansiando por ser satisfeito. Nada pode consumir esse orgulho, senão o Espírito de Deus. Quando ele lhes penetrar o coração, agirá como fermento e extirpará dali o mal. Vi que os jovens e adultos negligenciam a Bíblia. Não fazem desse livro seu estudo e regra de vida como devem. Os jovens são especialmente culpados dessa negligência. A maioria deles está preparada e dispõe de todo o tempo para ler qualquer outro livro. Mas a palavra de Deus, que aponta para a vida, vida eterna, não é esquadrinhada e estudada diariamente. Esse importante e precioso livro, se mal estudado, o julgará no último dia. Histórias ociosas têm sido lidas atentamente, enquanto a Bíblia é desprezada. Virá o dia, um dia de nuvens e densas trevas, quando todos quererão estar totalmente supridos das claras e simples verdades da palavra de Deus, para poderem mansa e decididamente dar a razão de sua esperança. Vi que a razão dessa esperança devia fortalecer o caráter para o feroz conflito. Sem isso, acham-se carentes e não podem possuir firmeza e decisão. Os pais deveriam queimar os contos ociosos diários e as novelas, tão logo cheguem às suas casas. Isso seria uma bênção para os filhos. Estimular a leitura desses livros é como praticar feitiçaria. Eles confundem e envenenam a mente.
Pais, vi que a menos que despertem para os interesses eternos de seus filhos, eles certamente se perderão por sua negligência. E a possibilidade de pais infiéis serem salvos é muito pequena. Os pais devem ser exemplos e exercer santa influência em sua família. Deveriam trajar vestes que primem pela modéstia, diferente das do mundo que os cerca. Ao mesmo tempo em que valorizam os interesses eternos dos filhos, deveriam censurar-lhes o orgulho, reprovando fielmente ao invés de encorajá-lo, quer por atos, quer por palavras. Oh, que orgulho me foi mostrado existir no professo povo de Deus! Esse foi crescendo a cada ano, até que agora é impossível distinguir os professos adventistas guardadores do sábado do mundo ao seu redor. Vi que esse orgulho precisa ser extirpado de nossas famílias. Muito dinheiro tem sido gasto em fitas, rendas para toucas, golas e outros artigos desnecessários para adornar o corpo, enquanto Jesus, o Rei da Glória, que deu sua vida para nos redimir, usou uma coroa de espinhos. Essa foi a maneira com que adornaram a sagrada fronte de nosso Mestre. Ele foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versos 3 e 5. Mas aqueles que professam ter sido lavados no sangue de Jesus, por ele derramado, vestem-se com ostentação e enfeitam seu próprio corpo mortal e ainda ousam dizer que são seguidores do santo, abnegado e humilde modelo. Oh, que todos pudessem ver como Deus observa essa questão e a revelou a mim. Ao contemplá-la, foi-me muito difícil de suportar e de resistir à angústia de coração que experimentei. Disse o anjo: o povo de Deus é peculiar. Ele o está purificando para si mesmo. Vi que a aparência exterior é indicativa do coração. Quando o exterior é enfeitado com laços, golas e artigos supérfluos, isso mostra claramente que o amor por todas essas coisas está no coração. A menos que tais pessoas sejam purificadas de sua corrupção, nunca verão a Deus, pois somente os limpos de coração verão a Deus. Mateus capítulo 5, verso 8. Vi que o machado precisa ser posto à raiz da árvore. Esse tipo de orgulho não deveria ser tolerado na igreja. São essas coisas que separam Deus de seu povo e interceptam-lhes o acesso à arca. Israel tem estado inconsciente ao orgulho, à moda e à conformidade com o mundo que existe em meio ao arraial. A cada mês, seu orgulho, egoísmo, cobiça e amor ao mundo progridem. Quando seu coração for alcançado pela verdade, haverá morte para o mundo, e os laços, rendas e golas serão postos de lado. Se estiverem mortos, a zombaria, o sarcasmo e o escárnio dos descrentes não os perturbarão. Sentirão ansioso desejo, como seu mestre, de se manterem separados do mundo. Não imitarão seu orgulho, moda ou costumes. O mais nobre objetivo estará sempre diante deles: glorificar a Deus e ganhar a herança imortal. Essa perspectiva absorverá tudo quanto for de natureza terrena. Deus terá um povo separado e diferente do mundo. Se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não subjugá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Esse é filho do mundo e das trevas. Ele anseia pelas cebolas e alhos porros do Egito. Isto é, deseja ser o máximo possível semelhante ao mundo. Agindo assim, aqueles que professam estar revestidos de Cristo, na verdade, esquivam-se dele e mostram que são alheios à graça e estranhos ao manso e humilde Jesus. Se houvessem se familiarizado com ele, andariam dignamente ao seu lado.